Eu e a Débora estamos pertinho. Gente, então, oficialmente, boa tarde. Mais um encontro, né, do grupo GPI, Grupo de Estudos em Educação, Infância e Teoria Crítica. Hoje nós vamos discutir, então, em cima desse texto, que foi uma solicitação da professora Zuleika, né? Aí ela sugere e não aparece. Vou pegar ela de jeito. O texto, né, Sociedade... Vou pegar aqui o nome certinho, né? A pessoa escreve o texto, gente, nem a pessoa que escreve está ligada ao nome do texto. Quem quer me ajudar aí? Até eu achar aqui. Sociedade, multitela e a semi-informação, desafio ético de grande monta. Esse texto, então, vou fazer uma fala bem geral, né? E depois, na sequência, nós vamos discutir. Podemos fazer leituras de alguns trechos e fazer comentários. Não dá necessariamente para seguir a leitura, de repente, podemos até lê-lo todo e ir comentando, mas enfim, eu gostaria hoje que vocês participassem, fazer uma inversão, porque aqui é um grupo de estudo, não é uma aula, né? Então, nós podemos criar um diálogo aqui, para poder ficar mais gostoso e mais legal essa participação, para não ficar sempre, às vezes, as professoras falando e os demais participando, às vezes, com tanta ideia bacana que pode fazer. Bom, depois eu gostaria até que vocês fizessem uma avaliação do texto, de uma forma mais geral, em relação à discussão, o que vocês acharam. Quem achou que não está muito legal também pode falar, tá? Isso é muito tranquilo para nós. O professor Nilo é um professor que, no contexto que fizemos aqui, ele estava na Universidade de São Francisco, hoje ele está numa faculdade particular de Santa Catarina, onde ele está morando, né, em Camboriú. E o professor, ele vem de uma formação teológica e filosófica. Então, ele é um sacerdote, mas, ao mesmo tempo, também ele é um filósofo. E ele me ajuda, né, principalmente na discussão sobre a questão ética, que aparece dentro do texto e também pelo contexto da semi-formação, porque ele trabalha com a teoria crítica. Esse é um ponto também importante. Bom, dentro dessa discussão da sociedade multitela, isso aconteceu principalmente, né, foi publicado em 2020, mas nós fizemos realmente no mesmo ano, que foi bem dentro desse contexto. Não, perdão, foi publicado em janeiro, dezembro de 2020, mas nós fizemos esse texto em 2019. E esse texto eu fiz uma parte dele para apresentar no meu processo de elevação de nível na universidade, e que gerou depois o convite para que o professor Nilo entrasse nesse processo e discutisse comigo, dando esse apoio principalmente no campo da ética. Ele vai discorrer sobre a sociedade, né, multitela, que, na verdade, é uma sociedade permeada pela tecnologia, é um termo utilizado, né, por um dos autores que a gente até, na verdade, nem conhece muito, assim, no campo da educação, que é Rivoltella, que ele vai trazer esse conceito de sociedade multitela, que é uma sociedade regida por essa vida tela, essa vida, né, tecnológica que se encontra em todos os lugares. Então, primeira parte do texto, a gente tenta trazer um cenário de contradições, onde a gente faz uma análise sobre aqueles pontos que são benéficos para a tecnologia, mas as questões também que problematizam esse uso, muitas vezes, adaptativo da técnica, ou de até mesmo um uso que vai se embrutecendo a crítica, em detrimento da tecnologia. Num segundo momento desse texto, a gente trabalha principalmente o conceito de tecnologia, razão instrumental e semiformação, trazendo duas obras fortes aqui, que é a obra de Max Horkheimer, do Eclipse da Razão, e a Dialética do Esclarecimento, de Horkheimer e Adorno. Essa discussão também, claro que o texto todo, ele conta com nomes, com pensadores da teoria crítica e que dialogam com a teoria crítica, a fim também de nos dar essa suavidade à base teórica em Adorno e Horkheimer, que não é algo fácil. Então, entraria aí
né, Bernardo, que traz uma discussão bem bacana, que é a questão da complexa arquitetura, da futilidade. Gente, esse texto é maravilhoso, em termos, assim, de análise. Depois a gente pode até, de repente, digitalizar, eu posso digitalizar, que eu tenho essa obra, e mandar para a gente até ler isso daí no grupo, bem legal. Fantin, né, Freire, Horkheimer, Kant, Marcuse, Prado, aí, claro, os nomes aqui fortes, né, que é o Bruno Pucci, Álvaro Zuin, Ramos de Oliveira, Rodrigues, Christopher Turk, que, na verdade, traz também uma discussão muito bacana com o paradigma da sensação. Então, o texto, ele permeia mais para os caminhos mesmo da teoria crítica e de pessoas, de pensadores que estão dentro dessa base teórica. A intenção desse texto é mostrar que a tecnologia, ela não é má e nem boa, depende do olhar do humano sobre ela. Eu posso, com a técnica, me fazer bem, como eu posso também me autodestruir, quando o meu uso, ele é inconsciente, ou um uso ilimitado da crítica, né? Limitado da crítica. Então, quando a gente não para pensar e coloca essa tecnologia como algo naturalizado, a gente perde alguns pontos, algumas categorias de olhares que são importantes. A chave de leitura do texto concentra-se efetivamente no que, então? O que a gente precisa, né? De compreender um cenário tecnológico, as consequências disso associado ao campo da razão instrumental e, claro, caminhando aí para uma urgente necessidade de uma desbarbárie, ou seja, que haja um olhar, né, um desafio ético, humano, social, ante os avanços tecnológicos. Eles não queremos dizer que temos que voltar ao passado, mas nós temos que entender que a tecnologia, ela tem que nos servir como ferramenta instrumental, e não como substituição das relações humanas e do próprio ser humano. Bom, eu acho que o texto, ele é bem convidativo, principalmente no que nós estamos vivendo em relação à tecnologia, e eu estou muito preocupada, porque esta forma que estamos vivendo já começou a se naturalizar, né? Parece-me que já estamos começando a gostar disso. Esse é um ponto que é importante que o Adorno, se tivesse aqui, poderia dizer, olha, cuidado com a naturalização e a padronização disso. Essa virtualidade, ela é emergencial, ela não é solução, né? Ela não é o fim, como se diz, o que vai resolver os problemas. Principalmente por quê? Porque a tecnologia, ela não é dolorida. Ela é fetichizante. Não é à toa que nós temos várias obras que discutem sobre a fetichização da técnica. Ela é sedutora. Agora, olha para você ver o Google Meet, que sucesso, né, pessoal? Você pode até mudar o rosto. Como que é? Não, é colocar filtro, viu? Pode colocar filtro. Se você não quiser expor seu fundo, né, de casa, você pode colocar um fundo bem bacana, né, com flores, ou a sensação de uma praia, ou na sensação de uma biblioteca, enfim. Né, você pode também fazer isso. Você pode criar várias alternativas, não é à toa que as pessoas já começaram a sofisticar, hoje está difícil, hein? Sofisticar o Google Meet, né? Nunca chegou tão assim, bonito, né? Agradável, olha os rostos tão perfeitos, né? Eu não fiz nada. É que eu não sei mexer. Eu só sei que existe. Esse empoderamento, esse poder, essa potência tecnológica, a gente não pode negar. O que a teoria crítica se preocupa, até que ponto isso é saudável ou não para o homem? Até que ponto a tecnologia, ela vem para nos ajudar ou para nos escravizar? Então, ela tem que nos auxiliar, ela não pode nos destruir. Ela não pode nos colocar numa condição de acharmos que isso aqui é a melhor opção. Isso aqui é uma opção emergencial, não tem outro caminho, mas não é necessariamente a melhor opção. Ainda precisamos do cheiro, dos aromas,
dos abraços, e temos que lutar por isso, né, para que isso realmente volte a acontecer. Bom, pensando nisso, gostaria então de abrir para que vocês vão, né, fazendo as ponderações, o que vocês acharam importante, interessante. Podemos seguir assim, ó. Quem quiser pode destacar alguns pontos no texto, né, e só anunciando a página, porque daí todo mundo consegue acompanhar. Mas eu queria ouvir de vocês, porque o texto, como eu escrevi, né, gente, fica complicado, né, ficar falando do meu texto. Para ver se, quem sabe, né, chegou até você a leitura, né? Se você conseguiu compreender o que eu queria. Ou, às vezes, até o momento agora para perguntar, né? O que você quis dizer com isso, professora? Então, vamos lá. Quem é a corajosa que vai abrir, né, o momento? Posso começar? Vai lá, Flavinha. Bom, eu acho que o texto, assim, ele tem uma parte bastante conceitual, mas, de modo geral, ele é uma leitura agradável, né? Não é aquela leitura pesada, que alguns conceitos da teoria crítica vão aparecendo e vai ficando bastante dinâmico, né, a leitura. Então, os pontos que eu destaquei aqui foi pensando exatamente em quando, né, que vocês escreveram, foi em 2019. Igual a gente estava conversando esses dias, né, professora, na reunião lá de orientação comigo, é, a gente vê muitas pessoas falando como se agora na pandemia que essa questão tecnológica tivesse alavancado, tivesse tomado maiores proporções, né? Mas isso já é algo, né, principalmente na questão formativa, já é algo que há muito tempo já vinha, né, nesse cenário de contradição. Aí agora parece que o pessoal foca, não, mas isso, a pandemia trouxe isso, a pandemia instrumentalizou o ensino, não tem que fazer. Sim, a gente não pode negar, como que potencializou, né? Pelo cenário enfim. Mas é interessante que nesse texto, já era 2019, né? Vocês já traziam isso, essa, essas consequências desse, como se fosse esse apagão, né? Da razão, esse apagão do pensar, apagão da reflexão e do próprio contato, né, humano, que se agora na pandemia ficou mais escancarado esse contato mais tecnológico, antes já acontecia. Eu lembro que nas reuniões do ano passado, ou nas reuniões até presenciais do grupo, a gente já falava, né, como que a tecnologia já afastava até a própria família dentro de casa. Por exemplo, antes, até quando a Adorno tem o texto lá sobre a televisão, né, já era um anúncio do que estava acontecendo com a tecnologia, né? Vamos supor, no rádio, na TV, já estava sendo um instrumento, assim, de racionalização. Mas ainda assim, quando tinha, vamos supor, uma televisão por família, tinha aquele momento que sentava junto, todo mundo. Agora nem isso, né? Cada um na sua tela. Então são multitelas. É a tela da televisão, mas cada um tem a TV no quarto, cada um fica na sua, ou quando tem a tela do celular. Enfim, já era algo muito antes da pandemia, esse afastamento, né? Se dentro dos próprios lares isso já acontecia, imagina agora, né? Que até o contato. Tratando da infância, por exemplo, as crianças tinham, pelo menos na escola, aquele contato. Muito dos nossas discussões até tentavam suprir no professor aquele contato mais humano, né? Porque chegava em casa, os pais também. Lógico, pela correria do dia a dia, mas aquele momento estava sempre nas telas também. Então, o que eu acho interessante que esse texto traz, além dos conceitos, que é muito interessante para a gente se apropriar aqui, né, no grupo, mas essa questão que muito antes da pandemia já estava sendo escancarado essa questão da tecnologia eh, e suas consequências, né, no agir humano também, em toda essa dinâmica social, tanto no espaço público e privado, como a Hannah Arendt coloca, fazendo um parênteses. Mas eu acho que é isso. Vou passar a fala para os colegas, não sei se as meninas aí tiveram também essa visão.
Uhum. Sim, Flávia. Eu ouvindo você falar, e tem um pedacinho do texto que fala que essa realidade virtual está cada vez mais presente e ocupando a vida real, né? E aí eu fiquei pensando, inclusive, em algumas aulas, né, remotas que a gente está tendo agora, em que alguns alunos até escondidinhos, hoje eu estou escondidinha porque deu problema na minha câmera, que, gente, não é por querer não, eu sempre apareço. Eles, essas aulas remotas em que os alunos às vezes ficam congelados, né, não aparecem na câmera, ela produz muito, e eu fico me perguntando se foi só esse motivo, ou se tem isso que você fala também, Flávia, se isso já vinha acontecendo. Produz uma conversa de papagaio, assim, parece que reproduz um discurso decoradinho, estereotipado, que carece de profundidade, de reflexão, né, e como se as pessoas, se alguns parece que vivem numa bolha, fora dessa realidade que parece que é enfim, fora da nossa realidade, vivem numa bolha, vivem só no celular, vivem só nas redes sociais, e aí a gente se pergunta onde está o indivíduo nisso tudo. Então é a racionalidade tecnológica cada vez mais impondo as suas garras, né, cada vez nos agarrando mais. É isso que eu sinto, e eu fico na dúvida se realmente isso não é algo anterior, mas e agora se tornou assim mais aparente, essa ferida se mostra mais agora. É isso. Professora, esse texto, ele traz várias reflexões, né? Mas uma que me chama muita atenção é em relação ao processo formativo, né? Então, ali no texto, traz que é um cenário marcado pela massificação, pela técnica, pela razão instrumental, né? E que exige, né, que uma capacidade crítica reflexiva do quanto essa tecnologia, esses aparatos, elas estão... nós caímos tanto num comodismo que nós perdemos a sensibilidade de filtrar o quanto que essa tecnologia ela está nos obstruindo a visão. Nós não conseguimos, nós perdemos a percepção do outro. Se naturaliza demais as coisas, né? Tem quando eu estava lendo esse texto, né, nós já lemos ele no ano passado, mas eu lembrei muito de um autor também, é um autor australiano, o Neil Selwyn, não sei se alguém conhece, mas ele fala muito também dessa questão da tecnologia, que muitas vezes a tecnologia é vista só como um recurso, mas não, ela também pode ser vista como um discurso ideológico, como um discurso de poder. E assim, ele diz que falta uma problematização e as pessoas não reconhecem mais o conflito que o uso das tecnologias no dia a dia, ela provoca. Então, assim, é muito fácil ter um olhar da tecnologia como uma ferramenta benéfica. Claro que ela tem as ambivalências, né? É um campo, né? Tem uma moeda, tem dois lados. Ela é boa, ótimo, ela foi fundamental agora na pandemia. Só que nós não podemos naturalizar isso e achar que isso é para sempre. Não dá para ficar atrás da tela até quando, né? Tem algumas empresas, algumas escolas que já estão adotando o home office forever, né? Então, assim, acabou a pandemia, mas vai continuar em home office. E aí se perde a socialização, se perde o olhar com o outro, se perde a sensibilidade. Então, nós estimulamos muito mais as telas do que o próprio convívio social. Então, e aí o ser humano, o indivíduo, vai perdendo essa consciência crítica, essa reflexiva e o conceito de ser humano. Eu acho que é isso. Fazendo só uma mediação com a fala das meninas até agora, né? Até, inclusive, no próprio texto, na página 3, nós vamos falar assim, ó. A ágora tecnológica tem sido apresentada como novo modelo de sociedade que foi entrando em todos os ambientes, muda a perspectiva de vida social e de trabalho. Os profissionais de diversas instâncias sentem a necessidade de repensar os métodos, as técnicas e as habilidades.
os cidadãos em geral se deparam com inusitados padrões de comportamento e de sociabilidade, influenciados pelas tecnologias, administrando seus gostos, suas atitudes, bem como seu imaginário. Esse ponto aqui eu quero chamar atenção para que a gente possa fazer um exercício também de processo de análise para resistência ou para desbarbárie, né? Diante desse cenário, tentando exemplificar o que nós estamos vivendo hoje aqui, agora, só fazendo uma ressalva. Ô, Dani, que delícia ver você, tá, amor? A Dani, né, tinha dado uma sumidinha. Oi, gente, boa tarde. É, bacana, Tudo bom? viu? Saudade de vocês. Bom te ver. E dentro desse campo da sociedade hoje, quando eu olho para essa tela aqui mesmo, qual seria o caminho de resistência desse lugar que gerou em nós um padrão de sociabilidade? Esse é o ponto que a teoria crítica nos provoca a pensar. Então, olha só, quando eu vejo essa tela e vejo essas janelinhas, o que eu não posso deixar é que esse esfriamento da tela, esse esfriamento, essa vida pálida da tela, me repercute na minha vida humana. Quando eu consigo dialogar, mesmo com o rostinho aparecendo ou não, quando eu consigo provocar o diálogo, a socialização, é um ato de resistência, é um ato de não se submeter ao que está posto, ao que está instituído. A partir do momento que, assim como essa tela me esfria na relação, eu também emudeço, eu estou me conformando com isso. Então, por exemplo, eu segunda-feira dei uma aula para 35 pessoas, somente 4 são sempre as mesmas, que apareceram não só na conversa como na imagem. Mas a imagem, para mim, até não é tão complicado. O complicado é você falar com o vazio. Esse vazio tem gerado também, no campo da docência, um desconforto muito grande e uma certa incompletude da aula. Parece que está faltando, parece que você não está conseguindo transmitir ou dialogar, né, aquele pensamento, expressar o pensamento. Então, fazendo uma análise nesse ponto, e voltando a esse campo que a própria Flávia levantou, dentro da obra, né, como elaborar o passado, o próprio Adorno vai falar da necessidade das lembranças. Então, a gente não pode colocar que a pandemia causou esse isolamento. O isolamento acontecia com pessoas andando nas ruas e se encontrando para todos os lados. O isolamento acontecia, né, quando nós, nas reuniões grupais, em salas, reuniões da vida acadêmica ou de trabalho, nós entrávamos e saíamos sem ser percebidos. Então, esse isolamento, ele se agrava, o próprio Adorno vai dizer o quê? Quando você lembra e você causa lembrança daquilo que te machucou, né, quando ele está referindo ao Auschwitz, né, que não se repita, ele fala, a lembrança nos provoca a mudar, a não fazer da mesma forma. Mas a sociedade em si, e aí ele usa um termo aqui, né, que ele vai falar que nós vivemos o quê? Uma grande crise que é a ausência de uma memória. Por que nós agora estamos sofrendo tanto com o que estamos vivendo? Porque nós estamos vivendo um processo, quando a humanidade se aliena da memória, esgotando-se sem fôlego na adaptação ao existente, nisso reflete uma lei objetiva de desenvolvimento. Parece-me, então, que agora estamos sofrendo e que agora realmente estamos isolados. A tecnologia já vinha nos isolando há muito tempo, inclusive dentro da nossa casa. Não é à toa que, diante desse processo de confinamento, tudo que tinha de acesso à tecnologia nós fizemos, até que ela se esgota, né? Até que ela se esgota e a gente começa a inventar moda.
todo mundo assistiu todas as séries que precisava, todo mundo assistiu, me ajuda aí, os filmes da Netflix, que agora não estão dando mais conta, as crianças já assistiram todos os clipes, aplicativos, os joguinhos estão tendo que mudar, porque ninguém está aguentando mais. O que significa? Aquele recurso que nós almejávamos tanto ter, e que às vezes tínhamos que distribuir com outras ações, eles foram utilizados como se fosse em forma de um combo tecnológico dos primeiros meses, depois acabou. Aí agora nós temos que ficar reinventando, né? Ou reinventar, que é um termo tão utilizado neste contexto. Mas voltando à discussão, então eu acho que esse ponto que as meninas colocaram mostra bem isso. Conforme a gente vai se percebendo, os nossos gostos vão se modificando, as nossas atitudes, né? Principalmente, né? Nossa forma naturalizada, isso se naturaliza como se fosse uma qualidade ou uma necessidade humana, né? De viver e se comunicar. Mas, ao mesmo tempo, também gerou em nós um grau maior de barbárie. Aquilo que nós achávamos que poderia nos tirar, nos colocar numa condição mais humanizada, aconteceu aquilo que o próprio Adorno, nessa obra, vai dizer, aconteceu ao contrário, houve a contradição. O que você está querendo dizer? Porque agora o rosto, ele não está todo o tempo disposto. E quando esse rosto, que é a nossa identidade, ele se esconde, nós criamos uma força muito maior em provocar a barbárie. Vocês conseguem entender isso? Nós não estamos mais no mesmo lugar, então se não vai acontecer, desculpa o termo, de sairmos nos esbofetando, nos machucando. Então, nós estamos machucando mais. Por quê? Porque depois só fechamos uma aula virtual. Nós não vamos ter que encontrar nos corredores. Nós não vamos ter que encontrar nas ruas. Então, essa barbárie, ela acaba sendo o quê? Muito mais aflorada, sendo que nesse projeto era pelo menos para acontecer o contrário. Quem mais gostaria de fazer comentários? Para não ficar só a Marta falando, né? Vamos lá. As meninas aí, quem pelo menos lê. Vou eu, professora, então, já que ninguém vai. Eu gostei bastante do texto, professora Marta, assim, eu sou um pouco meio suspeita, porque eu gosto muito dos seus textos, é algo que eu discuto na dissertação, então, assim, é uma leitura apaixonante, é uma leitura ao mesmo tempo que ela é bem pesada, tem muito conteúdo, tem, assim, os conceitos, mas é de um fácil entendimento, e, assim, é um clássico, porque vai permanecer como clássico, porque é muito atual. Mas tem vários pontos que daria para destacar, mas um que me chamou bastante atenção foi lá na página 5, lá no último parágrafo, e aí tem outros pontos, na página 7 também, quando fala, dá um exemplo dos professores, mas aí na página 5, você diz assim, né, nesse sentido, a ordem valorativa de inserção no contexto atual consiste no indivíduo determinado pelo domínio da tecnologia, sinônimo esse de refinamento intelectual e de competência para o trabalho. A própria autonomização das tecnologias e a fetichização de seu uso, com as vantagens associadas à velocidade, à produtividade, faz com que o progresso técnico seja justificado, mesmo quando os resultados caminham para a regressão e irracionalidade, uma vez que obstinadamente insistem na ideologia de que as escraviza. Então, eu acho assim que marcou tanto e acho que reflete tudo que nós estamos vivendo, né? Se nós formos levar para o campo do trabalho mesmo, eu conheço professores que já se adaptaram a esse modo que a gente está vivendo, professores que dizem assim, eu cheguei a ouvir isso, eu queria que a vacina não chegasse agora, porque aí eu poderia trabalhar em casa, ficaria mais tranquila e a gente volta somente o ano que vem. Então, realmente dá adaptação, né? E aí, quando eu fico pensando, quando ali na página 7, você fala
se a gente visitasse ali as redes dos professores, que se dizem intelectuais, né, formadores e pesquisadores, a gente teria uma decepção do que se vê. Aí eu fiquei pensando realmente, né, nessa realidade virtual que tem se sobreposto sobre a realidade real, né? E aí a gente olha assim, tudo precisa de uma foto, tudo você precisa postar nas redes sociais, você tem que mostrar, e parece assim que a gente está sentindo cada vez uma necessidade de sair do nosso lugar, de viajar, de andar por aí, mas aquela necessidade de mostrar para o outro. Acho que é um reflexo mesmo do vazio interno e que nós não percebemos esse vazio também, né? E aí eu penso muito na questão, assim, da área da educação, porque se os professores, alguns professores estão com esse pensamento que é melhor nós não nos vacinarmos agora e voltarmos para o teu ano letivo, retomar as aulas só no ano que vem, eu penso assim, que de modo geral a escola, ela também está assumindo essa posição, e a gente da área da educação está vivendo essa educação administrada, e essa vida administrada, e a gente muitas vezes não percebe isso, né? E aí segue esses ditames da sociedade capitalista, que é mediada pela indústria cultural. Mas eu gostei muito, assim, do texto, e aí eu já tinha lido ele na disciplina, aí eu li hoje, li ontem, aí li hoje, e foi tão incrível que a leitura que eu fiz ontem, hoje apareceram novos pensamentos, assim, mas ele é muito bom, mas tem várias questões, assim, para discutir nele. Essa questão também da necessidade do ócio criativo. E a questão do trabalho, eu lembrei muito do trabalho, de como a gente é exigido, porque se a gente falar assim, ai, eu tô morta de tanto trabalhar, não aguento mais, você é admirado. Você é muito admirado, né? Se você falar assim, eu sou viciada em trabalho, você é numa admiração que, assim, né, ele é uma valorização mesmo desse trabalho, né? E é algo que nós não percebemos, e as pessoas admiram muito. Se você fala assim, eu sou viciada em trabalho, nossa, é a nora perfeita, é a mulher perfeita, é a pessoa perfeita, né? E é tão... E desse contexto mesmo. E é muito triste se a gente pega, então, para estudar, ou vai fazer uma leitura, também, assim, você não está trabalhando, você não está fazendo nada, você só está ali parado, né, lendo, as pessoas veem como perca de tempo, mas se você fica várias horas na rede social, isso não é visto com maus olhos. Dá para pensar em... Que jeito fofo de criticar, tô aqui pensando, eu queria ela na minha banca. Oi? Que jeitinho fofo de expor a opinião, criticar, assim. Quero você na minha banca, aí ficou com essa vozinha. Eu fico que o ócio é coisa de... Como que é, Elisa? O ócio é coisa... Sumiu aqui, deixa eu ver. O ócio... É coisa de preguiçoso. Preguiçoso. Eu acho que até só fazendo um ponto, né, essa questão principalmente do trabalho, né, como a gente vai se debilitando, né, no campo da consciência crítica, né, a gente vai debilitando essa consciência e a gente vai passando a acreditar que é isso que nos resume a vida, né, quando não há trabalho parece que acabou a vida. E quanto mais a gente trabalha, parece que mais a gente tem necessidade de preencher vazios, né? Preencher situações que mal resolvidas dentro da nossa própria essencialidade. Agora, o interessante, a professora Zuleika pediu, a gente fala professora Zuleika só porque está gravando, mas é Zu, né? Não é Zu. A Zu pediu, mas só fazendo uma fala, né? O que nós fazemos quando saímos dessa discussão e voltamos para as nossas realidades? Nós conseguimos tomar uma atitude, né, que gere uma ação, por exemplo, para nos cuidar e não nos permitir cair nas malhas ilusórias das redes sociais? Eu fui tomar vacina e fui questionado por vários colegas porque eu não tirei a foto. Eu nem lembrei disso. Né? Por que você não tirou? Você não levou o cartaz para valorizar o SUS? Não. Eu não preciso pôr cartaz para valorizar isso. Então, e eu só fui cobrar, depois fiquei pensando, né? Será que eu podia? Falei, não, por que eu ia tirar uma foto? Claro. O que isso representa para alguém?
Então, esse é um detalhe importante, né? Vamos pegar a própria banalização desse último ocorrido aí, né? Como a criatividade gera na pessoa a ponto dela desviar o olhar crítico de pessoas que foram assassinadas, violentadas por esse monstro, e passamos a aproveitar o desfecho para enriquecer nossas curtidas em TikTok, em Instagram e coisas mais. Não nós aqui, mas nós no sentido de sociedade. Então, isso para mim é uma coisa assim, e a pessoa não percebe, ela vai se permitindo, quando ela vê, ela já está, né, naquele grande buraco, né, sem fundo, e quando vê, aquilo já se naturaliza. Eu acho que esse é um ponto muito importante, aí você já não estranha mais. Zu, vai lá, amiga, fala aí. Gente, eu não sei lidar muito bem com isso pelo celular, vocês acreditam? A gente está sempre no computador. Tem uma frase ali na página 5, né, do texto, que você coloca assim, um pouquinho, deixa eu achar aqui. A informação estaria sendo administrada em vista de sua dimensão funcional. E essa frase aqui me levou como é que se diz? Foi um disparador para a minha imaginação. Imagine, tá, se acontece um pane no sistema Google hoje. Pensem bem, o que aconteceria com... eu não sei como é que está no Oriente, mas no Ocidente, o que aconteceria com a humanidade se der uma pane no sistema Google? Hoje, praticamente quase 100% das universidades públicas adotaram o Google Suites para promover suas aulas online. A rede privada tem ali uns 30% que adotou a Microsoft. Mas a grande maioria continua... aí tem uma grande parcela que tem o sistema próprio, e ainda tem uma grande parcela que também utiliza o sistema Google, né? Então, vejam que a nossa vida, nossas conexões, ela está sendo permitida, controlada pelo sistema Google. A Google tem dentro dos seus servidores as nossas vidas. Pensem bem, né? Então, nossa, é uma sociedade multitelas, e ela é tão atraente, que nós não paramos para pensar no poder, né, de quem nos fornece essas telas. Qual é o poder de quem nos fornece essas telas, certo? Esses tempos atrás, eu estava numa reunião e uma colega que não tinha nada a ver com a reunião entrou. Aí ela falou, ué, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu falei, eu que pergunto, a Mônica, Marta. A Mônica entrou numa reunião minha. Eu falei, eu que pergunto, o que você tá fazendo aqui? Ela falou, Zuleika, as suas reuniões estão sincronizadas com a minha, a sua agenda está sincronizada com a minha. Aí vamos buscar qual era o problema, né? Aí o pessoal da TI explicou que em algum momento uma de nós duas clicou em sincronizar a agenda, e aí as minhas reuniões e as delas estavam batendo, né? Veja só, este mundo tecnológico é tão desconhecido. Nós somos meros usuários mecânicos. É um mundo tão desconhecido por nós não sabemos sequer como o sistema funciona. Nós não conhecemos, nós não ensinamos para os nossos alunos da educação infantil dos anos iniciais o que é o sistema binário, para começar. Quem dirá saber como esse sistema funciona? Né? Então, eu fiquei vendo, não é só a informação que está sendo administrada, a nossa vida está sendo administrada.
né? Então, a Google ela está como uma espécie de Deus, né? Ela está onisciente, onipresente e está onipotente em nossas vidas, certo? Então, para além dessa frieza, e eu achei muito legal, Marta, a forma como você abordou essa questão, né, dessa frieza que está minando as relações, certo? A relação professor-aluno ficou uma relação estranha. Eu comecei a me perguntar se eu ainda sei dar aula. E esses dias, uma aluna entrou em contato comigo, eu falei para ela assim, eu posso te ligar? Posso falar com você pelo WhatsApp? Porque eu não conseguia, era um processo complexo, eu não conseguia explicar para ela por escrito, ou um mero áudio. Eu precisava de informações, eu posso te ligar? Quando ligou a tela, ela virou para mim e falou, nossa, você existe. Eu caí na risada, falei, como assim, querida? Ela falou, não, é que a gente ouve tanto falar de você, a gente vê seus recados, tudo, e parece que você não existe, mas você existe. Eu falei, Senhor de Deus. Então, veja que nível nós estamos chegando nesse processo de esfriamento das relações, né? E o nível de controle a qual a nossa vida está submetida na atualidade. E é um controle que não tem, é muito difícil de fugir dele. É extremamente complicado fugir dele. Fugir dele quer dizer estar fora do mundo, né? Fugir dele é estar fora do contato com as pessoas. Então, às vezes eu fico pensando, sorte que eu sou, nesse momento, eu sou uma pessoa, assim, sem importância, né? Sem importância economicamente, sem importância politicamente, porque uma pessoa politicamente importante, economicamente importante, a coitada deve estar neurótica, de tanto pensar em sistemas de segurança, em dispositivos de segurança para os seus sistemas, né? Então, quando eu fui lendo, né, quando você coloca ali, do período da descoberta do fogo até a atualidade, a tecnologia tem seu poderio de destaque nesse processo de mudança e desenvolvimento, caminhando no sentido de que a maldição do progresso irrefreável é a irrefreável regressão, né? É a regressão, inclusive, da autonomia. Nós estamos falando aqui tanto de emancipação, mas regressão da autonomia, enquanto cidadão, em todas as suas perspectivas. Porque se, de repente, o banco resolve apagar meus dados lá, como é que eu vou provar que eu adoraria, né? Porque daí eu não teria mais dívida, mas tudo bem. Mas se resolvem apagar lá o dia que cai meu salário na conta, eu estou perdida, né? Então, vocês vejam o nível de controle sobre o qual nós estamos vivendo atualmente. É só para chamar atenção para essa questão. Professora Zuleike, eu lembrei agora você falando da aluna que falou, você existe. Eu lembrei do site do Magazine Luiza, que quando a gente vai falar com alguém, a gente não fala com o funcionário, não fala com o atendente, é com aquele robô em forma de mulher que vem falar com a gente. A gente não fala mais com as pessoas. Quando a gente liga no telefone, algum banco, alguma coisa, é robô, é mensagem automática. Eu falei, professora Zuleika, da Magalu. Interessante que até isso daí, né? Toda solicitação agora via WhatsApp, ela gera esse primeiro contato assim, né? Aí, quando o próprio sistema não dá conta de responder, porque ele tem um padrão, aí que cai um ser humano tentar resolver, né? Ao mesmo tempo, isso pode também ser um convite a gente pensar que ainda há possibilidade de uma certa resistência, porque no fim, né, chega um ponto que o próprio sistema não dá conta. Então, ele recorre ao humano. E aí vem a nossa importância dentro desse processo. O texto, na verdade, ele até por conta do horário, que eu quero ser bem assim, organizada com isso, o texto, na verdade, ele caminha para uma ideia, né, que é bem isso que a Azul colocou, não tem como fugir, mas tem como estabelecer um limite, né? Tem como estabelecer uma certa ética no olhar
e no agir frente às telas. E a ética, ela estaria na própria cidadania desse uso, né? Para que isso não seja um instrumento de propagação de mais barbárie, de mais, né, autoexibição, que esse seja um lugar para encontrar pessoas e não distanciar pessoas, porque esse é um ponto também. Né, que a técnica, que essa tecnologia seja uma possibilidade de levar comunicação, levar formação e não superficialidade, que também é um ponto. Quando eu entendo que uma pessoa leiga faz isso, eu entendo que tudo bem, e é um ponto que eu até chamo no texto. Né? Agora, isso não pode, essa semiformação, essa instrumentalidade, ela não pode atingir o campo de um grupo de intelectuais ou de pessoas que estão pensando criticamente sobre essa sociedade. Quando nós, que estamos aqui dentro de uma condição, que estamos estudando, nos permitimos ser totalmente adeptos a isso, aí, para mim, eu acho que eis uma grande preocupação, né? Que é o campo da formação. Principalmente quando o Adorno ele fala, né, que a grande investida, por exemplo, na educação é na primeira infância. Agora, para que isso aconteça, esse que investe na primeira infância, ele tem que estar amparado por alguns fundamentos que são basilares, né, em termos de humanidade, em termos de relações, em termos de socialização entre pessoas, de sensibilidade ao outro. O ponto, então, da técnica, para fechar esse elemento, e aí, claro, que eu deixo mais aí, quem tiver algum posicionamento a dizer, é que não adianta jogarmos culpa nela. Não adianta criticarmos a tecnologia em si, que é o que eu tento fazer. Dentro do texto, não sei se vocês percebem isso, mas sim o mau uso dessa tecnologia, que ao invés de nos servir, nos escraviza. Mas só somos escravos porque nos permitimos ser escravizados por isso. Né? Isso não é à toa, em relação até o ponto que a Azul comentou, eu posso te ligar? Isso é tão forte, né? E aí eu vou dar um exemplo da Tati. A Tati não pergunta se eu posso me ligar, ela liga. E eu adoro isso. Porque esse posso me ligar tirou aquilo que antigamente não existia. Era uma coisa tão simples, você ligar para uma pessoa, concorda? Aí, esse posso me ligar também gera, que às vezes a pessoa não pode atender, mas também porque às vezes ela não quer atender. E às vezes ela pode dizer o quê? Agora estou ocupada. Agora, quando liga insistentemente, você quase que né, meio que, não é o caso da Tati. Ela liga uma vez, eu atendo. Né, exceto numa situação ou outra. Mas o que eu quero dizer assim, quando a pessoa liga uma vez, não deu certo, ela liga, a gente também acaba sendo meio que obrigado pela vida a se socializar mais. Estão me entendendo? Sim ou não? E conversar assim é muito mais interessante que por mensagens. Até porque hoje, isso tem usado muitos, né? Que hoje pode ser nossos amigos, amanhã pode nos virar nossos inimigos. E pode usar as nossas fragilidades como forma também de fazer o mal, que é a própria banalização do mal. Né? Então, a tecnologia em si, ela é algo importante, não tem como voltar e jogar fora, mas o que está faltando em nós é uma maturidade, uma ética e uma cidadania para esse uso. Compreender até de onde viemos e para que estamos aqui. Queremos estar aqui para disseminar conhecimento, né, olhares críticos do mundo, ou para ficar nos autopromovendo nesse campo da virtualidade. Karina, pode falar, meu amor. Então, fazer uma fala bem rapidinho, que nosso horário já está estourando, né? Mas para falar que a gente está vivendo aí, já são quase 1 ano e meio, de um jeito que a gente está sobrevivendo, né? Eu tive aí um filho da pandemia, né? Várias amigas minhas estão passando pelo mesmo momento, porque o filho que nasce na pandemia, ele é diferente dos outros bebês, porque ele não tem a oportunidade de socializar com a família, ele conhece muita gente pela câmera,
ou ele não tem aquela ligação. Então, as pessoas chegam perto dele, ele estranha, sabe? Ele ainda não tem aquela fase de dançar como os outros bebês da idade dele já estaria dançando, mas ele arruma máscara no nosso rosto. Ele não bate palminha, mas ele passa álcool em gel sozinho. Então, aí a gente vê que é um momento triste também, né? Já era um momento que ele devia ter vivido tanta coisa que não está tendo essa oportunidade. Mas uma parte do texto que me chamou a atenção é quando fala sobre o uso de tecnologias, né? E é bem o que a gente está vivendo, esse uso exacerbado, que queira ou não queira, foi necessário, né? Porque foi o jeito que nós encontramos para dar continuidade a muitas coisas da nossa vida, mas que ele também faz com que a gente possa estar atrofiando nosso pensamento crítico. E é exatamente isso. Quantas vezes a gente se vê muito no uso do celular e fala assim, nossa, por que eu estou fazendo isso? Eu poderia estar fazendo algo mais útil aí, estar estudando mais, estar passando tempo com a minha família, né? Será que o que eu estou fazendo realmente é importante? E hoje eu liguei a TV para colocar olha, como a gente está aqui tanto criticando, mas a gente faz o uso, né? Colocar um vídeo pro meu filho na TV para eu poder cozinhar. E bem na hora estava passando um programa que eu só peguei essa frase que fala que a gente olha tanto para a grama do vizinho, né? Tipo, como se o outro estivesse fazendo melhor, até porque a gente tem visto na internet uma vida cheia de filtros, né? E a gente tem visto que a grama do vizinho está mais verde, mas às vezes aquele verde é uma grama artificial. Então a gente não está tendo a noção da realidade do que as pessoas realmente estão vivendo, né? É isso. Gostei, Karina, uma vida cheia de filtros. Aí dá um tema também de um artigo, isso aí. Vamos escrever. Bom, isso daí que você está falando é importante, né? Que, na verdade, é uma nova concepção de ser humano. A tecnologia, né? A pandemia em si, e esse contexto que nós estamos vivendo, está realmente promovendo a formação de uma nova concepção de ser humano, não só dos bebês que estão nascendo, mas dos próprios jovens, né? Nós tivemos o privilégio de ter juventude, os nossos jovens estão dentro de casas, já vinham, agora estão mais, né? E aqueles que às vezes saem e trazem, infelizmente, o vírus, são às vezes condenados, né? A gente achava que os idosos, você vê como virou o jogo, os idosos eram os únicos que seriam contaminados. Nós estamos com muitas pessoas mais novas que estão perdendo suas vidas também. Mas também tivemos vários idosos que se foram por conta dos jovens que ainda tentaram sair desse isolamento e trouxe para a mãe, para o pai, para a tia, para o tio, para a avó, enfim. Então, é um contexto muito, muito complexo, sim. O que a gente pode, né, jogar e colocar é aquilo que eu lembro que o professor Nilo colocou numa palestra, é esperançar a esperança. É bem isso, esperançar a esperança. A gente não pode perder a esperança. E esse exercício dentro da teoria crítica é olhar mesmo o mundo como está e como deveria ser. Como deveria ser na minha casa? Não há problema nenhum, Karina, você colocar um desenho para sua criança. O problema é quando você acha que só o desenho é a única forma de você deixá-lo quietinho para você fazer seu almoço. Esse é o detalhe. Não há problema nenhum postar fotos, mas o problema é quando você acha que postar fotos nas redes sociais é a única forma de ser reconhecida e valorizada. Então, é esse o exercício que nós temos que fazer no campo da consciência crítica, que o próprio, né, que a própria base nos sustenta, né? Não significa que nós temos que não ter. O emancipado não é aquele que se isola e se nega disso. O emancipado é aquele que tem e consegue resistir àquilo que lhe faz mal. Então, aquilo que lhe faz bem, aquilo que lhe é necessário, é que nem a Azul falou, como que nós vamos fazer agora para se comunicar? Só tem essa forma. Agora, não significa que a gente tenha que ficar escravo dessa forma.
né? Não significa que a gente tem que se emudecer, se esconder e nunca mais se ver. Nós precisamos nos ver. Olha, para fechar isso, só alguém quer mais falar? Alguém quer fazer algum comentário? Senão eu vou encaminhar para o final. Pode ser? Mas para fechar, eu não sei se a Azul sabe disso e a Cândida. Não sei se eu falei também para vocês, eu acho que não. Mas eu fui fazer, eu estava num consultório e aí conversando com um dermato que eu fui levar minha menina e conversando com uma dentista que estava lá, ela me falou o seguinte. Nós estávamos conversando sobre a situação, ela falou, então, menina, eu sou dentista, mas eu trabalho com a parte mais de estética, também faço bastante questões de preenchimentos, labiais, aquelas coisas. Aí ela pegou e falou assim, você vê que interessante, o isolamento, a pandemia, matou o comércio das roupas e sapatos. Não é à toa que isso está muito barateado. Você encontra roupas e sapatos muito a preço bem em conta, somente no campo online, né, no mundo online virtual. E ela falou assim, mas cresceu de forma evidente o número de cirurgias estéticas, de interferências estéticas. E eu falei assim, por quê? Por que você acha que isso aconteceu? Ela falou assim, porque como as pessoas estão isoladas, elas não precisam mais ficar mostrando a cara. E elas podem, então, usar esse tempo, entre aspas, de isolamento, para fazer tudo o que precisam e, quando voltar, estar melhores. Claro que várias pessoas fizeram, eu já fiz intervenções e não tenho problema nenhum em falar isso. O que eu quero dizer, que chamou atenção, que enquanto uma área da vida social perece, a outra é exaltada. E essa outra é exaltada, principalmente por quê? Porque não preciso todo mundo ficar me vendo. Então, quando chegar a hora de me ver, eu preciso estar plena. Eu preciso estar melhor. Olha que coisa incrível que é. Então, o que isso nos faz pensar? Né? Que os efeitos desse tempo, né, os efeitos da própria tecnologia, né? Ela permite agora um financiamento da beleza. Então, no meio da dor, né, nós também temos isso, esse financiamento. Claro que eu conheço que várias pessoas já tinham coisas planejadas para fazer, não é o caso. E também não faço crítica de fazer. Quem tem dinheiro, faça mesmo. Sou muito favorável a isso. Se algo te incomoda, faça mesmo. Agora, o que eu quero fazer análise é do contexto, tá bom, gente? Mata uma terra, mas enriquece outra. Esse é o dado importante que a gente vai percebendo. Então, a técnica, mas a tecnologia não trouxe isso. Quem provocou isso, esses efeitos? O isolamento. Hã? O isolamento. Isolamento, mas quem falta de contato. Ideia de começar a se preocupar? Nós. A própria pessoa, né? Nós, humanos. Entendeu? Que também, mesmo naquilo que era para ficarmos quietinhos, nós criamos um padrão de busca, enfim. Então, fica aí esse texto, essa leitura, né? Quem não teve a oportunidade de ler, fico feliz se puder ler, fazer devolutiva. Inclusive, né, Zu e Cândida, citar, né? Aproveito para citar. A Zuleika, essa semana, postou também acho que um texto, eu vi hoje, Zu. Eu abri lá pelo celular, um texto que parece que tem uma discussão bem assim também, bem próxima aqui da teoria crítica, eu acho que é da teoria crítica, né, Zu? Você fez com a... Eu esqueci o tema agora, que envolve a indústria cultural, razão instrumental, é isso? O texto que a Azul postou. É um texto que nós escrevemos no sentido, assim, de mostrar que a pós-modernidade é um tempo, né? A pós-modernidade é um tempo de muitas confusões, né? É um tempo de muitas dúvidas, muitas incertezas, e aí há alguns modismos, né? Aí eu coloco lá alguns modismos, como a questão da diferença, né? Que foi uma coisa que eu abordei na minha tese, né? Hoje em dia, né? Tudo que se fale
né? Se discute muito a questão do racismo, se discute muito a questão dos problemas relacionados a gênero, são discussões todas válidas, mas que a gente tem que tomar cuidado com a racionalidade dessas discussões, né? Sim, a gente tem que perfeito. tomar cuidado com os extremos, os exageros, né? E não podemos perder de vista a racionalidade que nos guia, certo? Porque hoje nós estamos vivendo um tempo, né? E não é isso eu não abordo no texto, mas hoje nós estamos vivendo um tempo em que a irracionalidade, né? A barbárie, justamente essa barbárie que o Adorno coloca, é justamente essa irracionalidade que tem guiado o ser humano, né? Uhum. Nós temos vivendo tempos assim de aumentou a nossa possibilidade de informação, certo? Nós podemos hoje dizer, uma pessoa dizer, eu não sabia, né? É só se a pessoa realmente. Aí eu brinco, quando uma pessoa fala assim, nossa, eu não sabia, eu falo, nossa, mas assim, que mundo que você vive, criatura? Que nós não vivemos? Né? Eu brinco nesse sentido porque a informação, a possibilidade de você estar informada cresceu bastante. No entanto, nós estamos vivendo um tempo em que a racionalidade regrediu. Sim. Né? E aí os modismos, as ideias da moda, as ideias, como é que se diz? As pessoas não estão parando para fazer um julgamento, né, acerca da ética por trás de cada ideia que aparece, é tudo muito bélico, né? As pessoas estão, nós lutamos tanto para o nosso pensamento sair da binariedade e hoje nós voltamos a ser binários, né? Aquela história preto, branco, se você não é PT, você é Bolsonaro, enfim, né? Dessas binariedades que nós lutamos tanto contra elas, nós estamos regredindo a elas. Então, é mais ou menos alguma coisa assim, mas, que fala do cotidiano, do currículo, né? De repente, pessoal, nós podemos fazer uns intercalados, assim. Eu estava aqui enquanto a Azul falou, né? Para o nosso próximo encontro, que será no fim de... Grupo de revisão da Perfeição. Alguém está com o áudio ligado aí? Acho que é Azul, né? Azul, teu áudio está aberto. Que dia que dá, gente? Última semana de julho? Alguém me ajudem aí? Dia 27 de julho. Aí eu gostaria de fazer um desafio hoje diferente. Por exemplo, o texto da Azul pode ficar para o outro mês, para a gente intercalar. Mas, por exemplo, para esse, quem gostaria, duas pessoas que gostariam de depois verem juntas e indicar um texto para leitura no grupo. De preferência, algo que esteja relacionado nesse texto sobre a infância. Nós vamos tentar intercalar um pouco mais. Intercalar algo mais amplo e algo mais da infância. Aí depois podemos, vocês dão uma olhada no texto da Azul, podemos pensar no texto da Azul, depois vem um outro sobre infância. Então, esses intercalados, nós vamos tentar trabalhar um pouquinho com vocês. Quem gostaria... Oi? Seria 27 de julho? De julho. É domingo. Não, que dia que é, gente? Domingo. Não, é terça-feira. Terça-feira. Terça-feira, gente. 27 de julho é terça-feira. Perdão, entendi. Nós podemos continuar nesses horários, eu acho que está melhor, né, gente? Das 3h30 às 5h30, né? Passou um pouquinho hoje. Oi? Do dia 26 ao dia 30, essa é a pedagógica dos professores em que todo mundo é convocado. Tá, daí depois, então, a gente vê, de repente, usamos a primeira semana de agosto, né? Pode ser também, né? Aí a gente fica, então, com uma ideia, uma proposição para a primeira semana de agosto, tá? Gente, quem gostaria de hoje indicar o seu nome assim, ó, como uma... Não é para indicar o texto hoje, duas pessoas que poderiam pesquisar um texto que envolve a teoria crítica e a infância. E aí, claro, que daí podem conversar comigo no particular, a gente pode chegar num acordo, pode pensar em alguns textos e a gente pode definir um. Quem gostaria de se indicar aí? Vamos, Tati. Perfeito. Opa! Bora! Então, fica a Roberta e a Tati para tentarem, né, ver um texto bacana que esteja vinculado à teoria crítica. Combinado. Tá? Umas coisas bacanas do Bellarmino, tá? Do Guilherme, acho que do Vaz, Guilherme Vaz, uma coisa assim.
Alguém mais gostaria de falar alguma coisa, mandar algum beijo para alguém, porque vai para o YouTube? Não? Então, gente, muito obrigada, que Deus abençoe, bastante saúde, paz, serenidade, né, nesse tempo, e acreditar, então, voltando aí, terminando com a frase do professor Nilo, vamos esperançar a esperança, né? Esse é o caminho. Um grande beijo, tudo de bom para vocês. Beijo. Boa tarde a todas. Beijo. Tchau, boa tarde. Tchau. Tchau, gente. Beijo. Se cuidem.